quarto módulo da nossa capacitação dessa segunda trilha sobre a reforma tributária, e agora a gente vai abordar a questão do impacto na estrutura das empresas. O que a empresa precisa olhar para dentro, olhar para si, e quais pessoas, quais equipes envolver para absorver esse conhecimento do novo sistema tributário brasileiro. Quem é o contribuinte? Essa é a análise que precisa ser feita sobre três focos. Primeiro, os tributos aplicáveis sobre o consumo devem ser pagos pelos consumidores. A empresa ela é uma repassadora. O consumidor paga e a empresa ou repassa ou nem vai ter acesso ao dinheiro que vai ser migrado automaticamente pelo governo. Qual é o papel das empresas nessa relação? Como avisar o contribuinte em relação a essa mudança que vai acontecer? Segundo tópico, empresas que realizam operações habitualmente ou em volumes significativos, como marketplaces. Qual é a responsabilidade do marketplace em relação a todos os parceiros envolvidos nos negócios? E, enfim, empresas digitais, plataformas digitais podem ser responsáveis pelo recolhimento do IBS e da CBS? Aqui entra um ponto de grande relevância, que atualmente nós temos os tributos sobre o consumo embutidos no preço de venda. O consumidor paga diretamente, no entanto, não tem conhecimento e não consegue visualizar, por vezes, o que está ali embutido. Numa sistemática de cobrança por fora, onde nós vamos ter um valor da venda do produto e aplicação de alíquota de IBS e CBS, passa a ficar mais expresso para o consumidor qual é a tributação que está incidindo sobre aquela operação. Então, a tendência é que tenhamos chamando mais atenção dos consumidores em relação à carga tributária que está incidindo nessa operação. Talvez você vai dizer assim, como é que eu vou saber qual é a carga tributária hoje? Que nem nós falamos no vídeo anterior, você precisa pegar seu preço de venda, retirar o imposto que está embutido para aplicar os impostos por fora. Já é obrigatório colocar na nota fiscal a carga tributária aproximada dos tributos. Naturalmente, grande parte das empresas não faz isso, ou aquelas que fazem não aplicam a carga efetiva, aplicam uma carga generalista daquele segmento. Porém, se tivessem feito o trabalho correto e de apurar qual é a carga tributária, já seria mais fácil agora para fazer essa reanálise do preço de venda. Mas a gente sabe que quando não é imposto e não há punição, a tendência é as pessoas não fazerem isso. A questão dos marketplaces é interessante porque há muitas pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que utilizam dessas plataformas para fazer as vendas, as suas vendas. E muitas vezes são empresas muito pequenas. Então, aqui volta a questão da retenção do imposto. Porque esse imposto que talvez o marketplace vai reter do IBS e da CBS, é uma garantia que o governo vai receber aquele valor caso o vendedor não faça a emissão. Mas não tem que ser retido? Bom, não tem que ser retido pelo split payment, mas o marketplace hoje já aplica um split. Se nós pegarmos, por exemplo, o iFood, o valor pago ele já é dividido entre o restaurante e entre o que faz o entregador. O Mercado Livre, por exemplo, ele já faz um split, um fracionamento do valor da sua comissão, mais de quem faz o frete, mais de quem é o vendedor. O que vai ser adicionado é mais um item, mais uma fatia dessa pizza de rateio que vai ser destinado direto para o governo. Então, o conceito da retenção, que é uma coisa que até a gente não gosta, por ser de difícil operacionalização, porque tu tem que apurar o débito, depois utilizar do que já foi retido. Para esse tipo de empresa que vai vender no marketplace, a tendência é também ter o conceito da retenção. E aí a empresa bem compreender essas mudanças para ser transparente com o consumidor, Isso vai ser muito importante, porque é uma mudança significativa. A partir do momento que eu tenho uma mudança que impacta lá o preço do meu produto na prateleira e quanto que o consumidor vai pagar, é importante que eu seja transparente, que fique bem esclarecido ao consumidor por que até então eu praticava o valor X e estou praticando o valor Y, é uma nova sistemática, então a informação quanto a essa modificação ela vai ser importante. Ao ponto que no próximo slide nós abordamos justamente isso, a alteração dos modelos de negócios. Empresas devem alterar a reestruturação de estabelecimentos para otimizar o custo de frete, porque muitas vezes a empresa está localizada num local por ter um tributo menor, considerando que hoje se paga com base na origem, e tem um frete maior, mas mesmo assim compensa.
A partir do momento que o imposto vai ser calculado pela localização de destino, talvez seja interessante eu estar mais próximo dos polos que eu tenho maior quantidade de consumidores do meu produto, né? Então, essa questão da localização, que antes era muito focada na questão de tributos, agora tem que ser na questão de logística. O consumidor final precisará compreender que o valor pago será o preço do produto acrescido do IVA. Isso vai de encontro ao que falamos anteriormente, no slide anterior, né, que é a importância do consumidor bem entender essa modificação. A cobrança do tributo por fora. Então, hoje o tributo que está embutido, ele passa a ser cobrado de uma outra forma e vai ficar explícito isso no documento fiscal. Mas, por exemplo, num supermercado, nós não sabemos qual é a frequência que terá a alteração da alíquota. Então, no supermercado, que hoje você vai na gôndola e tem um preço, talvez ali vai ter o preço do produto mais o IBS e a CBS. Quanto que é o IBS e a CBS? Na verdade, não se sabe. Vai depender do momento que aquela operação está sendo realizada, né? Isso eu acho que é uma mudança cultural nossa que vai ser difícil no primeiro momento de compreender. Porque hoje nós vamos lá, pegamos o refrigerante R$10 e aí nós pagamos no caixa os R$10. A partir do momento, como que vai se comportar o comércio, por exemplo, né? Ele vai colocar o preço de R$9 mais IBS e CBS ou já vai colocar o preço final? Isso vai ser importante no momento da regulamentação e até uma questão das relações de consumo, como que vai ser dado publicidade a esse preço de venda ao consumidor. Eu já vou informar o valor total ou vou informar o valor do produto e mais o percentual ou o valor do tributo? Então, essa é um ponto de atenção que a partir das regulamentações vai ficar mais claro. Outra questão que também, a partir do momento da regulamentação, vai passar a ficar mais claro, são os segmentos que, porventura, possam ter algum tratamento específico, que possam ter uma redução de alíquota, assim como nós vamos ter na questão de segmento de locações, já sabemos que vai ter um tratamento diferenciado. Alguns produtos de cesta básica vão ter outro regramento de alíquotas. Então, assim, são pontos de complementação desse entendimento que, a partir do momento que vierem ocorrendo as regulamentações, vai ficar mais claro e o conhecimento e o entendimento vai se consolidando. Mas são duas classificações de exceção, né? A primeira são produtos que terão uma redução da alíquota majorada, né? Então, vamos supor, tem a alíquota de 30%, que é o IBS e CBS. Bom, mas para locações vai ter uma redução de 30%, por exemplo, né? Ou para algum outro segmento. Cesta básica vai ter redução para 0%, né? E nós temos um outro foco que são a tributação específica, né? Então, combustíveis, por exemplo, vai ter uma tributação totalmente diferenciada para combustível, porque ela tem um fornecedor só, tem uma lógica diferente. Então, sim, não é porque é um sistema novo, moderno, que não vai ter as suas exceções, sempre vai ter as suas exceções, até para não prejudicar muito o consumidor, no caso das locações, né? Grande parte de quem faz locação hoje são pessoas físicas para residência, então não podemos pesar muito o imposto, porque vai prejudicar essas pessoas no seu aluguel. Então acaba tendo até porque quem vai pagar o imposto é o próprio consumidor, é o próprio locatário, né? Então foi pensado em muitos segmentos para ter alguma redução, mas tudo partindo de uma alíquota única. Acho que isso que é a simplificação, Sim. O princípio da simplificação, né? É importante que, a partir do momento que tivermos as regulamentações, e nós vamos passar a abordar pontos específicos. Então, os segmentos, nós temos uma tributação geral e nós vamos ter segmentos que vão ter regramentos específicos. Então, na medida que isso for evoluindo, a gente vai trazendo conteúdos mais objetivos. Próximo slide, mudança na precificação dos produtos e serviços. Então, é necessidade de retirar o ISS, o ICMS, PIS e a COFINS para descobrir qual o valor real do faturamento, visto que atualmente eles integram o preço do produto e serviço, é o cálculo por dentro. E o preço a ser oferecido ao cliente será sem os tributos incidentes sobre o consumo, visto que o IVA, o IBS e a CBS vai ser acrescido no valor final do documento fiscal. Aqui acredito que temos um dos maiores desafios da reforma por parte do entendimento do empresário, porque nós temos muitos empresários com uma dificuldade de entendimento na formação do preço, ou como o Thiago falou anteriormente,
preços que são definidos e norteados conforme a prática do mercado. Então nós não temos a formação do preço clássica lá que se aprendeu na faculdade, partindo do custo, agregando outras coisas, acrescentando os tributos. Então o entendimento sobre essa questão do o primeiro desafio, como que eu retiro os tributos atuais para ter um ponto de partida para cobrar e aplicar os novos tributos. Aqui nós temos um desafio grande e acho que no slide seguinte a gente tenta simular alguns cenários, trazendo alguma situação para tornar mais objetivo. Então aqui no cenário atual, né, nós simulamos que a pessoa gastou R$ 909 com a sua compra, só que neste valor ela teria crédito de ICMS, de PIS e COFINS, então o custo efetivo da compra foi 670. Então, olhando já, comparando com a coluna do lado ali, se eu fosse comprar hoje, eu teria que pagar somente 670 por esse produto, mais o IVA, né? Mais o CBS e a CBS. Voltando para o cenário atual, aplicando um markup ali de 10%, aplicando o meu preço, o ICMS e o PIS e a COFINS, eu vou ter um preço final de R$1.000. Então, hoje o que eu vendo por R$1.000, se eu simulasse um IBS e a CBS com os mesmos 17, as mesmas alíquotas, né? Eu teria um preço de venda de 931. Por quê? Porque mudou a lógica de cálculo. Então, por que a gente fez esse exemplo bem simplista? Para dizer assim, não é porque está aumentando a alíquota do IBS e da CBS que vai aumentar ao final a minha carga tributária. Por quê? Porque muda o preço de compra quando eu estou no regime antigo e quando eu estou no regime novo. Só que qual é o risco nesse cenário aqui? É que o fornecedor que antes vendia por 909, já tendo dentro desse produto o ICMS e o PIS e COFINS, o que ele vai tentar fazer? Ele vai seguir vendendo por 909, mas acrescentando o IBS e a CBS. Ou seja, ele vai criar uma hiperinflação sobre o seu produto. E por isso que o comprador ele tem que ser esperto no sentido de dizer assim, não, você já vinha praticando esse preço de R$900, você tem que reduzir o seu preço de venda para adicionar o IBS e a CBS. Então, comparando o cenário atual com o cenário anterior. No cenário atual, nós compramos o produto por 909 e vendemos por R$1.000. Estamos tendo lucro de 10%. No novo cenário, nós vamos comprar o produto por 670, vender por 737 e estamos também tendo 10% de lucro. Só que a diferença no cenário atual, estamos colocando dentro do preço os impostos e no novo cenário, após a reforma tributária, os impostos serão tratados à parte. Mas é apenas para você entender a complexidade que vai ser tanto no cálculo do seu preço de venda, como para você monitorar o preço de venda praticado pelo seu fornecedor. E aí vai de encontro ao que nós falamos, que acaba sendo uma reforma não apenas tributária, mas dos negócios, e que são ações conjuntas. Então, vai necessitar o envolvimento e o entendimento por parte do setor de compras da empresa, porque vai ter que ter esse monitoramento. Se na hora que nós tivermos a virada de chave, no caso do fornecedor desse exemplo, ele continuar utilizando o mesmo preço de partida que anteriormente era praticado, nós vamos ter um aumento do nosso custo e automaticamente vão ter o desequilíbrio ali no resultado da empresa. Então é importante esse entendimento, é importante cada vez mais a utilização de sistemas. Certamente os sistemas vão ter que se aprimorar para ter ferramentas para auxiliar o empresário nessa situação. Mas o exemplo, no primeiro momento, é só para a gente ter um ponto de partida. Ele está com alíquotas hipotéticas, mas só para ter uma análise e para deixar aquela mensagem. Bom, hoje eu tenho uma sistemática. A sistemática que nós vamos ter é diferente, a formação de preço é diferente e tem uma necessidade de se modificar a forma como eu vou apresentar o meu preço de venda. E a questão ali que nós mantivemos as mesmas alíquotas, né? A própria questão das alíquotas é o grande desafio, porque a CBS é uma alíquota de definição a nível nacional e a IBS é a soma das alíquotas definidas pelo município e pelo Estado com base no local de destino ou uso do produto ou serviço. Na ausência dessas definições, deverá ser aplicada a alíquota definida nacionalmente. Então aqui a tecnologia vai ter que funcionar porque é inviável a cada venda, se eu vendo para vários locais diferentes,
eu ter que ligar para uma prefeitura, procurar um decreto, como é que vai, né? Então é um grande desafio, como é que vai ser operacionalizado isso. Esse ponto da variação de alíquotas do IBS, num primeiro momento, quando nós nos deparamos com o texto da emenda constitucional, a reforma ela não veio para simplificar, e que simplificação é essa? A partir do momento que eu tenho que verificar alíquotas dos estados e mais a alíquota dos municípios, que hoje é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Um cliente nosso que vai prestar determinado serviço num município lá que nós não temos relação ou que não tenha disponibilizado no seu site a informação da alíquota, tu começa num verdadeiro martírio para encontrar a alíquota do ISSQN daquela operação. Então, numa visão de IBS e CBS, nós vamos ter uma quantidade maior de alíquotas, vamos continuar tendo alíquotas que poderão ter variações, mas acreditamos que vai ter uma unificação das informações em portais, de modo que facilite e agilize essa consulta e até mesmo que os sistemas tenham condições de utilizar de tabelas, de relações, de modo a automatizar essas definições. Quanto às empresas optantes pelo Simples Nacional, eu sou uma empresa pequena, eu estou vendo para o meu consumidor na minha localidade, eu não vou olhar para isso porque eu não preciso, né? Mas possivelmente o seu fornecedor, talvez não sendo optante pelo Simples Nacional, ele vai vender o produto somando o IBS e a CBS por um valor maior. Então, o fornecedor aumentando o custo, qual é a tendência? Que você também aumente o seu preço de venda ao seu consumidor. Porque você não vai estar aproveitando o crédito de IBS e da CBS, né? Então, o contribuinte optante pelo Simples, ele poderá optar por permanecer integralmente no Simples Nacional ou aderir parcialmente ao novo sistema, recolhendo os impostos sobre o consumo de forma das regras do novo regime. Os adquirentes de bens e serviços fornecidos por optantes pelo Simples Nacional que permaneceram integralmente no regime terão direito a crédito de IBS e CBS reduzido, proporcionais ao montante efetivamente recolhido no Simples Nacional. Aqui entra um ponto que atualmente, em relação ao ICMS, já gera uma situação que muitas vezes impacta na competitividade da empresa, porque a depender do tipo da empresa que eu vendo, ou seja, do meu cliente, ele pode estar buscando uma maximização do seu crédito. E essa situação nós já temos hoje em relação ao ICMS, que alguns clientes buscam fornecedores que não estejam no Simples por causa justamente do crédito do ICMS. A empresa que está no Simples, ela fornece um crédito muito pequeno e aquela empresa que está fora do Simples, ela fornece o crédito integral. Aqui em relação a IBS e CBS, nós vamos ter essa mesma complexidade e essa mesma necessidade de avaliar cada negócio. Por vezes, num primeiro momento, imaginamos que as empresas pequenas, até que vendem para consumidor final, não estariam impactadas. Só que quando a gente começa a fazer a verificação de como que eu vou comprar e se no momento da compra eu vou ter que pagar IBS, CBS e já estou aumentando o meu valor de custo, se eu não passar esse aumento de custo por meu preço de venda, automaticamente eu vou ter uma redução do meu resultado, uma redução do meu lucro da operação. Então, até mesmo aquelas empresas pequenas, optantes pelo Simples, vão precisar avaliar se irão ou não optar por esse regime misto. É uma definição que vai ter que ser cada caso, se avaliando muito a cadeia de comercialização dos fornecedores e para quem eu estou vendendo. Então, o Simples, mais uma vez, de Simples ele não vai ter nada. Ele já tem uma complexidade atual e com essa criação do sistema misto de IBS e CBS, nós temos um aumento dessa complexidade. Mas também tem um outro fator. O meu cliente quer crédito. Eu tenho uma análise a ser feita. Eu posso vender o produto por R$ 9,00 e ele tem o crédito de 1, então ele vai gastar R$ 10,00. Ou eu, sendo optante pelo Simples, se eu vender por R$ 9,50, né? Financeiramente, ele vai optar, talvez, por não ter o crédito, mas o desembolso dele vai ser menor. Então, não necessariamente eu preciso sair do Simples porque o meu cliente ele quer um crédito. Aí que entra a habilidade. Se eu tenho a habilidade de dizer, olha, somando o crédito que tu vai ter e o desembolso que tu vai ter, eu permanecendo no Simples, eu posso te vender por um valor menor.
né? Então, nesse cenário, eu posso permanecer no Simples, ele não vai ter o crédito, ou seja, ele vai pagar mais IBS e CBS, porém, o desembolso com a compra vai ser menor. Então, esse é o desafio, né? E aí, novamente, vem ratificar o que nós vemos falando, né? Vai precisar entender um pouco da questão até para utilizar isso como um elemento na negociação comercial. Porque certamente o teu fornecedor, o teu cliente, ou o teu concorrente, na verdade, falando melhor, o teu concorrente vai utilizar deste elemento para talvez diferenciar a situação que ele está aplicando em comparação à tua situação. Então vai ser importante compreender essa diferenciação. Então, negociações de preços com fornecedores irão requerer o conhecimento tributário. Olha aí o conhecimento tributário saindo do escritório de contabilidade e indo para dentro do dia a dia das empresas. Risco de hiperinflação, pois muitas empresas poderão manter o preço atual da venda simplesmente adicionando CBS a CBS. E o histórico de preço de compra dos produtos e serviços poderá ser usado como ferramenta de negociação. Mas isso é importante desde já, você já saber desse histórico e muitas vezes já ir informando o cliente ou informando o fornecedor, olha, eu já estou te monitorando aqui, eu não vou pagar mais o IBS e a CBS sem que tu reduza esse preço. Esse tipo de aproximação entre entes, né, entre pessoas na questão tributária que hoje de fato não existe e vai ter que começar a existir, né? E até um ponto assim, ó, por vezes o desconhecimento da situação acaba achando que a complexidade é maior e a prática no dia a dia passa por cima, né? Nós tivemos nos anos anteriores no Rio Grande do Sul um movimento de aumento das alíquotas do ICMS. E aí as empresas, dentro de uma lógica que o ICMS estaria dentro da composição do preço de venda, aumentaram seus preços de venda. Então nós tivemos um momento lá que foi a 19%, 18%. Depois, no segundo momento, essa alíquota voltou ao patamar de 17%. Quando teve esse movimento de modificação, de redução da alíquota por patamar convencional, teoricamente o preço de venda também teria que ser readequado para baixo. Só que não, na prática se continuou se utilizando dessa mesma métrica e não se reajustou. Mas, de novo, certamente aquelas empresas que estavam atentas naquele momento questionaram ou apontaram para o fornecedor, opa, mas tu me vendia antes por R$1.000 e o ICMS que estava dentro era 19. Agora tu está me vendendo pelos mesmos R$1.000 e o ICMS é 17. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então é ficar ligado nesses movimentos e entender para utilizar disso como um elemento na relação comercial. Próximo tópico é a questão do fluxo de caixa e particularmente é o que mais me preocupa, né? Porque tem muitas empresas que vivem com o dinheiro do governo, né? Elas usam do prazo de vencimento do imposto para fazer suas operações e no momento que eu não tenho mais prazo, eu tenho que pagar o imposto de imediato, e não que vai ser em todas as operações isso, mas a tendência é que esse método split payment, né, vai ser a essência, porque toda a transação ela acaba sendo digital hoje, eletrônica, né? Então o IBS e a CBS sendo pago na liquidação financeira da transação vai ter uma mudança radical no fluxo de caixa das empresas. Por quê? Porque hoje se eu vendo um produto por R$10, eu recebo os R$10 e eu vou pagar o meu Simples, meu PIS, meu ICMS lá no mês seguinte. Agora, se eu vendo um produto a R$9 mais R$1 de IBS e CBS, eu vou receber somente os R$9. Este R$1, a tendência é que já vai direto para o governo. Então, eu só vou receber R$9. Eu vou perder uma fatia do meu fluxo de caixa que hoje eu vou estar transferindo de forma automática para o governo. Que a importância as empresas já podem olhar para os seus processos hoje, porque se no modelo atual ela já utiliza do tributo por vezes para fazer o fluxo e para até honrar com seus compromissos, porque depois vai parcelar o tributo, certamente a gente vai ter vários problemas lá na frente, porque com essa redução dos prazos, né, e com a liquidação já do tributo e o recebimento só do valor líquido, eu não vou ter essa disponibilidade, só que eu vou ter que continuar honrando com os outros prazos. Eu não tenho mais o tributo no meu caixa para pagar fornecedores, vamos dizer assim, ou pelo menos para ter um gap de prazos para pagar fornecedores. É claro que isso na implementação, vamos pensar na implementação plena, né?
Em 2, 3 meses já o contribuinte vai ter esse impacto e depois vai ser absorvido. O problema é o início, né? Que hoje eu estou acostumado com girar com o dinheiro do governo e de um dia para outro eu não vou ter esse dinheiro do governo. Talvez o mais impactante possa ser aquelas empresas que se financiam com o dinheiro do tributo, retêm o tributo, ficam com o tributo, não pagam, não repassam esse tributo, porque vão parcelar esse valor lá na frente. Bom, aí já vai ter aquela dificuldade, porque o meu cliente ele vai querer o crédito e para que ele tenha o crédito tem que estar pago o tributo, então aí tem uma dificuldade. E também eu não vou ter mais essa figura de girar com o valor do tributo, porque ele já vai estar sendo liquidado no momento. Então aqui pode ter uma grande dificuldade em relação a fluxo de caixa. Talvez a dificuldade é entender como é que vai ser operacionalizado isso, visto que hoje a escrituração fiscal, por competência, pelos documentos, é o que gera o crédito e agora vai ter um crédito pelo ato de pagamento. Cada ação, cada nota fiscal emitida vai ter uma chave, cada operação financeira vai ter uma chave e essas chaves, quando se unem, vão estar habilitando o crédito para o destinatário, caso seja uma empresa que tem direito a crédito. Então, é desafiador para nós operacionalizar isso e justamente por isso que o governo vai operacionalizar através de uma sistemática, né, muito similar ao que já tem hoje, da necessidade de vincular a nota fiscal de consumidor com uma operação de cartão de crédito. Hoje a gente sabe que nas operações para consumo final é obrigatório a operação de cartão de crédito estar casada com o número da nota fiscal emitida, né? Ah, mas eu não faço na minha empresa. Deveria fazer, porque se você já faz hoje, vai ser muito mais fácil entender essa geração do split, bem como a utilização dos créditos financeiros do IBS e da CBS. A sistemática que está sendo criada vai permitir essa rastreabilidade dos débitos e dos créditos, e dos débitos, que seria o imposto que você paga, justamente para permitir que o seu cliente, que o consumidor final, o adquirente do seu produto, também possa se creditar disso. Então, a seleção de fornecedores, se ela é geradora de IBS e CBS, vai passar por mais um critério, que é se eu estou habilitado para dar o crédito integral, imediato. Porque se eu, por algum motivo, fiz uma compra, eu não tenho crédito imediato, mas um outro fornecedor me deu o crédito imediato, eu vou naquele outro fornecedor, que vai ser uma maneira de eu reduzir o meu impacto no fluxo de caixa. Então, são fatos novos que vai interferir, sim, em toda a área financeira da empresa, para entender essas modificações que estão acontecendo. Aqui nesse último slide desse tópico, nós estamos fazendo uma abordagem um pouco geral para tentar trazer algumas informações do funcionamento de como que vai ser o split payment, né? Como que ele consta no projeto. O objetivo principal é segregar os valores do IBS e da CBS no momento da liquidação financeira da transação. Então, já fazer a repartição do que compete a tributo ao que é do fornecedor no momento da liquidação da operação. Recolher diretamente os tributos ao comitê gestor do IBS e à Receita Federal, ou seja, a empresa na sistemática atual nós temos a movimentação mensal, temos as apurações dos tributos e geramos uma guia que o cliente paga, a empresa paga para que esse valor vá para os cofres do governo. A sistemática de split já é de garantir e já fazer esse repasse de forma automática, né? E por último, a última parte desse split é repassar ao fornecedor só o valor que lhe compete. Então o fornecedor não vai mais ficar com o valor do tributo para depois repassar para a Receita Federal ou para o Estado ou para o município, né? Impactando aí o fluxo de caixa, como bem comentamos no slide anterior. Os objetivos do split payment, né? Evitar a inadimplência por parte dos contribuintes. As empresas não precisam mais se preocupar com o cálculo e posterior pagamento do IBS e da CBS. Então, a partir do momento que eu já tenho uma sistemática que vai utilizar de regramentos pré-definidos, no momento da emissão da nota, no momento da liquidação financeira, o tributo apurado e devido naquela apuração já vai ser deslocado para o governo. Então, teoricamente, eu tenho uma maior acompanhamento da conformidade dos contribuintes. Em relação ao governo, recebe o tributo no momento da transação. Então, é bom para o fluxo de caixa do governo, ruim para o fluxo de caixa da empresa, como bem já comentamos. Em relação ao modelos, tem alguns modelos do split payment, tá? Não vai, ele tem uma figura do split payment full, ou seja, que vai pegar todas as operações e já vai liquidar
fazer todas as liquidações daquele momento, ou seja, no momento das compras de não contribuinte do IBS, poderá ser utilizado um procedimento simplificado, então aqui é uma outra modalidade. Então vai existir várias modalidades do split payment, conforme o enquadramento da empresa, conforme alguma opção que a empresa possa exercer. Então isso vai ficar mais claro a partir do momento que tivermos as regulamentações. Mas o que fica de mensagem final? O split payment, a implementação dele, ele foi pensado sobre vários aspectos, mas ele é calçado na questão de diminuir a questão de sonegação. Então, isso vem muito forte, até como um intuito de se garantir uma arrecadação maior e, teoricamente, não ter uma oneração dos demais contribuintes. Então, a partir do momento que o governo consegue arrecadar mais por cobrar e fazer incidir sobre operações que anteriormente não estavam sendo exigidas, ele tem a condição de aplicar uma alíquota para não onerar de forma demasiada o restante dos contribuintes. Então, aqui nós fizemos um fechamento deste tópico falando sobre o split payment. Claro que tem desafios para implementar, porque nós estamos vinculando o governo com entes privados, né? Bancos, operadores de cartões de crédito. Então, é possível que se mantenha uma escrituração conforme já existe hoje, até como checagem, se aquilo que está ocorrendo de forma automática pelos meios de pagamento está adequado ou não, né? Então, tem muitos desafios para entendimento do que vai ser necessário fazer para fins de auditar o que o governo se propõe a fazer no sentido de automatizar a apuração do IBS da CBS. Isso tudo vai ficar mais claro a partir do momento que a gente já tiver portais em funcionamento, ou em teste, na verdade, né, que está se prometendo liberar nos próximos meses alguns portais para demonstrar como que seria a funcionalidade. Então, a partir do momento que nós tivermos esses portais implementados, vai começar a ficar mais claro e certamente a gente vai conseguir ter um entendimento melhor da sistemática. Enfim, no próximo vídeo, o último, ações imediatas que já podem ser implementadas na empresa, tá bom? Até mais!